Júlio César, sua verdade. Amém? Deus te abençoe grandiosamente. Quero dizer que o nosso objetivo aqui no canal é um só: ensinar ao povo de Deus, para que o povo de Deus seja edificado, seja agraciado na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa função, é ensinar e ver o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, crescer e ser edificada dia após dia. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que vai dizer. Ele mesmo, ele que em Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. 5 qualidades. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, ele capacitou homens como evangelistas, pastores, doutores, profetas, querendo o aperfeiçoamento deles para a obra do ministério. Para quê? Para que a obra de Cristo ela seja feita com perfeição na medida do dom de Cristo. Este é o motivo que ele deu. Ele capacitou uns como pastores, profetas, doutores, evangelistas e apóstolos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, para que a igreja não seja mais menina inconstante, levada por todo vento de roda de doutrina, pela astúcia dos homens que ensinam fraudulosamente, mas ela venha alcançar a medida completa da estatura de Cristo, ou seja, ela venha crescer e alcançar o grau da perfeição. Alcançar o grau da perfeição. Possa ser que você esteja pensando, mas ninguém pode alcançar o grau da perfeição. No livro de Provérbios está escrito assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até que se torne um dia perfeito. Aí você vem para o livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, lá está escrito assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para o dia da vinda de Cristo. A palavra irrepreensível significa perfeito, imaculado, sem falta alguma. Então é assim que a igreja ela tem que se encontrar diante da presença de Cristo. Para que a igreja se encontre assim diante da presença de Cristo, o Senhor levantou essas 5 qualidades de pessoas com capacitação dada por ele, para que a igreja de Cristo venha crescer, a igreja de Cristo seja edificada, para que a igreja de Cristo ela não seja menina inconstante. O menino inconstante é aquele que é levado por todo o ensinamento. A igreja ela tem que crescer e se tornar adulta e não ser enganada pela roda de doutrina, por muitas doutrinas que têm se pregado nos dias de hoje, né? Doutrinas erradas, doutrinas que não são doutrinas bíblicas, doutrinas que não vêm edificar a igreja, que não vêm santificar a igreja. Se alguém prega a doutrina de Cristo, né? Se alguém prega e diz que é a doutrina de Cristo, mas ela não edifica, mas ela não santifica, essa doutrina não pertence ao Senhor. Agora existe um porém aqui, meus amados irmãos, existe um porém. Que porém, irmão Júlio? Vou te dizer. Nem todos que estão na igreja hoje como pastores, como evangelistas, como doutores, nem todos eles foram chamados por Cristo de verdade. Nem todos foram. A grande maioria, eu posso afirmar com toda certeza, que 70% dos pastores, evangelistas, doutores dos dias de hoje, eles não foram chamados por Cristo. Nós vivemos uma época chamada época do tapa-buraco. A época do tapa-buraco. Tem um pastor lá dirigindo a igreja, né? Aí o pastor, melhor dizendo, ele fala assim, ó,
não dá para mim mais cuidar do povo, não dá para mim mais dirigir essa igreja. O que fazem? Pega um pastor, né? Ou seja, pega um obreiro e convoca ele para poder assumir aquela igreja no lugar do pastor que saiu. Mas agora aqui está o porém. Aquele homem que foi colocado no lugar do outro, ele foi chamado por Deus, ele foi escolhido como apóstolo, ele foi escolhido como pastor, ele foi escolhido como doutor, como evangelista, para assumir essa função? Será que ele foi escolhido? Será que não é o homem que pega e coloca e diz que Deus mandou? Porque hoje está um tal de diz mandou que eu nunca vi, que Deus mandou que eu nunca vi. Deus mandou para cá, Deus mandou para lá, Deus mandou... tudo Deus mandou e a gente sabe que não é Deus na maioria das vezes, né? Então se pega uma pessoa e coloca para assumir como pastor. Aquela pessoa entra e daqui a pouco membros da igreja triste, magoado com alguma coisa, chateado com alguma coisa, ferido com alguma coisa, pega e sai e vai congregar em outro lugar. E aquele pastor que entrou diz que Deus está fazendo uma limpeza, que Deus está varrendo a sujeira da igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, que pensamento é esse? Esse pensamento não é de Cristo, isso não é Deus. Isso não é Deus nessas trocas de pastores. Não é Deus que está colocando esses homens em primeiro lugar. O pastor verdadeiro, quando uma ovelha deixa de vir 2, 3 dias à igreja, ele já vai procurar saber o que está acontecendo. Se a sua ovelha está doente, se ela precisa de um alimento, o que é que está acontecendo. Quando a ovelha está desempregada, opa, nós vamos ajudar o irmão naquilo que ele está precisando. Hoje a gente não vê essas coisas, irmãos. A gente não vê isso. A Bíblia diz que o verdadeiro pastor, isso é uma parábola contada por Cristo, que ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Vai atrás da que se perdeu. Muita gente deixa de vir à igreja, ou aconteceu um caso na nossa igreja de um irmão que ele ficou doente, se afastou da igreja depois de meses que foram lá na casa dele, né, que foi uma pessoa lá na casa dele, e o homem estava com câncer. Ele faleceu depois, ninguém da igreja foi lá, o pastor não foi, ninguém foi, né? Ninguém foi depois que ele faleceu. E a família ficou revoltada, porque era um homem fiel, era um homem dizimista, era um homem que ajudava a obra de Deus. Quando ficou doente, o pastor virou as costas para ele. E muitas vezes tem muitos pastores que levanta irmãos e irmãs para estar visitando. Pelo amor de Deus, não é isso que é para ser feito. Quem tem que ir atrás das almas, quem tem que visitar o doente, quem que tem que ir atrás daqueles irmãos que estão fracos é o pastor da igreja, é ele. Quem deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu não é o obreiro, não é o pregador, não é a obreira da igreja, não é o irmão do grupo de evangelismo, não. É o pastor da igreja. Ele tem que ir atrás daquela que se perdeu. Ele tem que ir atrás daqueles que estão doentes, daqueles que estão fracos. Exclusivamente só o pastor é que tem que dar essa prioridade. Quer levar mais alguém? Leva, mas o pastor tem que ir, né? Então a gente vê a decadência das igrejas hoje porque se coloca muitos pastores hoje, homens, para tomar conta da obra de Deus, que Deus não levantou como pastor, que Deus não chamou para o ministério do pastorado. Este é o motivo porque a igreja se afunda, porque a igreja não é edificada, porque tanta gente, irmãos, a gente já perdeu membro para as testemunhas de Jeová, a gente já perdeu membros para eles. Quantos irmãos abatidos, irmãos fracos, quantos membros que acreditam em tudo, por quê? Cadê o que a Bíblia está dizendo? Quando Deus levanta um pastor, é para ele ensinar a igreja, para que a igreja não seja menina, mas a igreja seja edificada, ela venha crescer dia após dia e alcançar a medida completa da estatura de Cristo, alcançar o grau de perfeição para que entre no reino de Deus. O que é que Paulo escreveu no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1?
Paulo disse assim: Oxalá me suportais ainda na minha loucura, porque não estou louco, mas estou zeloso com zelo de Deus, porque vos tenho que apresentar como uma virgem pura, a saber, a um marido, a Cristo. Mas assim como a serpente enganou Eva, eu tenho medo que ela venha enganar vocês também. Então Paulo, como pastor, ele tinha preocupação, ele disse: eu tenho que ensinar vocês, eu tenho que santificar vocês pelo ensinamento, porque a quem vocês vão encontrar é Cristo. Cristo não aceitará a sua noiva de qualquer jeito. Cristo não aceitará a sua igreja de qualquer jeito. A igreja tem que estar santificada. A igreja tem que ser irrepreensível no espírito, na alma e no corpo diante do Senhor, senão ela não pode subir, irmãos. A grande preocupação de muitos pastores hoje, sabe qual que é? Infelizmente, o dinheiro, que se tornou ganância no meio deles. Se a igreja está entrando dinheiro, a igreja está abençoada. Isso que eles pensam. Enquanto nós temos membros desviados, pessoas desanimadas, pessoas que não têm força, não têm graça para ir mais à igreja. Por quê? Porque esses homens que colocam como pastor não são pastores dados por Cristo, não são pastores de verdade, não foi o Senhor quem os escolheu, não foi o Espírito de Deus que escolheu a eles. Emanás tedebecai. Não foi o Senhor que escolheu a eles, são homens levantados pelo homem. O que a igreja primitiva fez quando tiveram que levantar alguém no lugar de Judas como apóstolo? Eles pegaram 2 homens, fizeram uma oração ao Senhor, 2 homens de bom testemunho fizeram uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é o conhecedor dos corações. Fala para nós, mostra para nós qual desses 2 homens é que o Senhor quer que assume o lugar de Judas. E a Bíblia diz que caiu sobre Matias e Matias assumiu o apostolado no lugar de Judas. Eles não pegaram simplesmente qualquer pessoa e colocaram como apóstolo no lugar de Judas. Infelizmente, qualquer pessoa assume uma igreja como pastor hoje, mas não foi o Senhor que chamou, porque quando o Senhor chama, a igreja é edificada, a igreja é agraciada, a igreja cresce dia após dia. Ele pega uma igreja com 30, daqui a pouco a igreja tem 60, tem 100, tem 200 membros. A igreja, ele ajunta, ele não espalha. Ele não espalha. Irmãos, é triste o que está acontecendo. A ganância do dinheiro na vida de muitos ministérios, na vida da igreja hoje, tem feito com que isso venha acontecer. E quem é que paga o pato? Quem é que sofre? Os membros da igreja, porque coloca qualquer pessoa que o Espírito de Deus, ele não chamou para a obra do ministério. Amanás tenemicai. Aleluia. Coloca qualquer pessoa que o Espírito de Deus não chamou. Quer ser pastor? Tem que ser escolhido por Deus. Quer ser apóstolo? Tem que ser escolhido e chamado por Deus. Quer ser evangelista? Tem que ser escolhido e chamado por Deus. Se você foi chamado por Deus, então a igreja que você dirigir, ela vai ser edificada, ela vai crescer, ela vai ser agraciada. Amém? Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Desde já, irmãos, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, que é muito importante, não deixe